Então, olá a todos. Eu vou começar agora a explicação do capítulo 2. Eu vou dividir a explicação do capítulo 2 em duas partes, tá? Então, essa daqui vai ser a parte 1. E o capítulo 2 é referente ao quadro natural africano, ou a gente também pode chamar de aspectos físicos do continente africano. Eu vou explicar aqui pelos slides, que tá um resumo bem bom da apostila. A primeira parte que a gente precisa saber é que o continente africano, em relação à extensão, é o terceiro maior do mundo, perdendo para a Ásia e para a América. Também é banhado pelos oceanos. Aí, nessa parte de ser banhado, o que a gente precisa saber? Que, justamente, ao norte, ele vai ser banhado pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo, na verdade. Ao oeste, Oceano Atlântico. A leste, Oceano Índico. E a nordeste, o Mar Vermelho, tá? Então, é saber a localização mesmo, né, deles, dos pontos extremos do continente. Depois, a outra informação vem em relação aos paralelos principais. Então, o que a gente precisa saber sobre eles? A questão dos paralelos principais, a principal é Trópico de Câncer, a localização do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio. Por que a gente precisa saber isso? Para entender que a maior parte do continente africano está na zona térmica tropical. 80% do continente está na zona térmica tropical. Isso vai influenciar muito no clima e na vegetação. No extremo norte é a zona térmica temperada do norte, extremo sul, zona térmica temperada do sul. Porém, nós vamos perceber depois, no próximo vídeo, na parte 2, falando dos climas, que os climas eles não serão tão semelhantes assim aos climas temperados que nós estudamos ano passado nos países do norte, apesar de estar na zona térmica temperada. Uma outra questão importante ainda da posição geográfica é que nós falaremos setentrional, meridional, oriental e ocidental. Esses elementos aqui, eles não estão na apostila, então justamente eu coloquei aqui nos slides para lembrá-los, né? Então nós usaremos essas denominações. Agora, quanto à base geológica do continente, o que a gente precisa entender? Bom, o continente africano, ele foi formado há milhões de anos atrás, ainda pegando a parte do Pangeia. Pangeia é a união de todos os continentes, né? A primeira separação ocorreu na parte norte, Laurásia, e a parte sul, Gondwana. Se o continente africano fazia parte do Gondwana, que nos leva a entender que ele tem uma base geológica, a formação, né, geológica dele, bastante antiga. E lembrando do que nós estudamos ano passado, então vai ser baixas altitudes, né? Porque houve milhões de anos de sofreu desgaste e erosão. Então, haverá o predomínio dos planaltos, planaltos, essa parte mais marronzinha, que eu vejo aqui. Aí os planaltos um pouquinho mais elevados que os outros. A parte verde, as planícies ou bacias sedimentares. E a amarelinha, as depressões, né? Que lembrando do ano passado, depressões são lugares mais baixos entre lugares elevados, tá? Então, vai predominar os baixos planaltos e montanhas velhas, entremeados a planícies e depressões. Mas tem alguns pontos mais elevados, né? Então, aqui, a cadeia do Atlas. No ponto 1, o Monte Kilimanjaro. E o ponto 2, o Quênia. Tá? Esses são os pontos mais elevados. Depois, o que a gente precisa saber exatamente agora em relação à localização, né? No norte, no sul e como é que fica. No extremo norte, predominam os baixos planaltos e uma área mais desértica, tá? No noroeste é a Cordilheira do Atlas. A Cordilheira do Atlas, ela tem um papel importante de barrar os ventos úmidos do oceano, deixando essa área aqui muito mais seca, né? Favorecendo, então, o surgimento do deserto do Saara. E é lógico que nessa área também nós vamos ter os rios temporários, porque o clima é mais seco. Na parte leste, nessa área aqui, nós vamos ter, então, alguns vulcões, e eu já explico por quê, tá? E na parte oeste
nós vamos ter aqui a bacia sedimentar ou Grande Depressão do Congo. Então, são baixas latitudes latitudes em relação à linha do Equador. Porque baixa latitude? Tá no 0 grau, tá? Aqui no trópico tá em 23, aí já vai aumentando um pouquinho mais. Mas não passaria muito disso não, né? E baixas altitudes, é uma grande depressão, então, né, o território ali não vai ser, o relevo não vai ser muito elevado. Já que está na linha do Equador, vamos relembrar, né, que essa área vai ser bastante quente também. E no sul vai ter uns planaltos um pouquinho mais elevados, como a gente pode ver aqui com essa cor, algumas depressões e as planícies, tá? Então, da parte do relevo, aí seria isso. Onde está? Então, eu coloquei cada região, né, o relevo predominante, que é isso que a gente precisa saber. Sobre a grande fenda, né, os vulcões no continente africano, como é que ocorre? Então, tem aqui, na África do Leste, África Oriental, o grande Vale da Fenda, o Rift Valley. Então, o que acontece? O Rift Valley é o nome da falha geológica. Essa parte aqui cinza é o encontro das placas tectônicas. Só que não ocorre o encontro das placas tectônicas para ter aqui os abalos sísmicos, né, os terremotos. E sim, houve uma grande falha geológica nessa área, como se fosse uma rachadura mesmo na placa. Essa movimentação da falha geológica, ela está se afastando uma da outra. Então, é um movimento divergente, tá, dessa falha. Então, assim como existe a falha geológica de San Andreas, existe também a falha geológica Rift Valley ou o Grande Vale da Fenda. Nessa falha geológica que ocorreu já há milhões de anos, então é uma área de intensos abalos sísmicos, intensos terremotos. Com o afastamento, houve então a saída do magma, formando os vulcões. Então, por isso que essa área vai ter mais vulcões. E como também foi há milhões de anos atrás, a rocha ainda era magmática. Então, ocorreram grandes fendas nessa região, que foram, ao longo de milhões de anos, sendo preenchidas pela água da chuva, formando os grandes lagos. Então, nessa área, a gente vai ter aqui vários lagos, como o Niassa, o 7 é o Vitória, o 8 é o Tanganica, né? E tem também o Lago Niassa, que não foi colocado aqui. O 9 ele colocou apenas como Malawi, mas, né, teria que ainda aparecer aqui o Lago Niassa em alguma dessas áreas, são os 3 principais. Então, eu deixei essa explicação bem clara, né, do Grande Vale da Fenda, e ainda tem mais um outro vídeo que mostra direitinho o que vai acontecer com essa área do continente africano, que irá se separar. Sobre a hidrografia, que é a última parte desse vídeo, né? Então, primeiro, aí vocês podem acompanhar pelo mapa da página 265, né? Eu vou colocar aqui esse mesmo mapa. Então, o que a gente precisa saber da hidrografia? Primeiro, nessa área norte, é onde vai ter a ocorrência de rios temporários devido ao clima mais seco. Os rios principais quais são? O rio Nilo, ele vai nascer aqui em Ruanda e vai desaguar no mar Mediterrâneo. É o maior rio em extensão do mundo, tá? Depois, o rio Congo, tá aqui na depressão do Congo. Como ele está bem na linha do Equador, no clima equatorial, ele vai ter um grande volume de água. Também ele está nessa depressão, né? Então, eu vou ter quedas d'água aqui. Isso vai favorecer a hidrelétrica. Então, é um rio com grande potencial hidrelétrico, maior potencial hidrelétrico do continente africano, inclusive. E o último rio bastante importante é o rio Níger. Ele vai nascer aqui nessa área mais elevada da Guiné e vai desaguar aqui no Golfo da Guiné ou no Oceano Atlântico também. Então, a localização dos 3 rios é importante. Essa questão da hidrelétrica que eu falei também. E a ocorrência dos rios temporários. Então, essa parte é a mais importante da hidrografia. Coloquei falando sobre os lagos, aqui tem um vídeo, e a descrição do que é mais importante saber da hidrografia,
certo? Então, nós terminamos o vídeo da parte 1 do capítulo 2. Dúvidas? Podem colocar nos comentários do Classroom.